Louvado seja Deus. Você já louvou a Ele nesse dia, não é mesmo? Hoje é o último dia do mês de março. Dia 31/3/2025. Glória a Jesus. Hoje é o dia do teu milagre. Exatamente, você não ouviu errado. Hoje é o dia que o Senhor dos Exércitos está te entregando, te enviando o milagre do êxodo, o milagre da temperança, o milagre da bonança, o milagre da salvação entre os teus, o milagre do refrigério, o milagre da paz, o milagre da alegria. Quantas pessoas neste dia de hoje gostaria de estar com seu coração alegre? Alegre porque amanheceu mais um dia de pé, mais um dia de trabalho, mais um dia de glória, mais um dia cotidiano de mais uma semana, começando pela misericórdia e bondade do Todo-Poderoso. Que a gloriosa paz esteja sobre você. Respira fundo, respira bem fundo onde você está e diga para a sua voz ouvir você mesmo: o meu dia hoje será um dia de milagres, milagres, milagres. O seu coração entendeu? A sua mente respondeu? O seu corpo recebeu? E Jesus liberou conforme a sua obediência. Hoje eu quero aqui estar lendo o Salmo 114. É um salmo que o tema dele é o milagre do êxodo. Ele tem 8 versículos de bênção, de transformação, de libertação, de aprendizado e de obediência. Ele é um salmo bem usado, poucas pessoas usam na área de libertação. Quando falo em libertação, não é só a libertação corporal, é a libertação de muitas outras coisas, meus irmãos. Aqui ressalta a grandeza de Deus, tirando onde ele já tinha tirado o povo do Egito e abençoando em nome de Jesus. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá tornou-se o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar o viu e fugiu do Jordão, voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os oiteiros como cordeiros. Aleluia! Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltasse para trás. Montes que saltaste como carneiros e oiteiros como cordeiros. Treme terra, ó glória, com a voz do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o rochedo em fonte de água. O verso-chave deste salmo se encontra no 7 e no 8, onde tremeu-se a terra, ou seja, algo, pessoas que você estava orando para que o Senhor fizesse um milagre. Deus vai começar a fazer com que a terra, que é o coração dessa pessoa, tremam para a grandeza de Deus. Aqui o salmista está nos passando a confiança daquele crente que obedece. É o crente que passou pelo deserto, chegou em frente ao Mar Vermelho, o mar estava o quê? Fechado. E uma ordenância do Senhor dada a Moisés, o mar se abre. Você pode não estar vendo nada sobre os teus olhos físicos agora, mas a tua oração perante o Senhor dos Exércitos está abrindo mentalidade, está abrindo coração, está abrindo portas e janelas que estavam fechadas, está abrindo o desejo desta pessoa ouvir e querer conhecer a palavra e a voz do Deus Todo-Poderoso.
está dizendo que os seus que estavam no Egito, o Senhor está dando uma ordenância àquela terra, que haja naquela terra um tremor ou até mesmo algo sobrenatural, para que essa pessoa saia daquele território e vá buscar a presença do nosso Deus, lavado e remido. Aqui é um salmo que nos dá a ordenância que o Senhor, como os montes saltaram, ou seja, o monte é uma coisa bem difícil do ser humano poder saltar. E o que tem sido um monte hoje na sua casa, na sua vida? Porque muitas das vezes tem aquele monte de barro, aquele monte de parede que você quer passar por cima e é alto. Deus está dizendo que Ele vai fazer isso por você. Você não tem que abaixar sua cabeça, você só tem que prevalecer na obediência, na busca, na confiança e na sua fé. Porque oração que Deus não ouve é aquela que ninguém faz. Tá no mundo, irmã, usando droga, bebendo, se prostituindo, tá amaziado com pessoas que não devem, o Senhor tá sabendo. Deus vai fazer com que aquele monte desabe, aquele monte de mentira, monte de verdade e de inverdade, monte de pecados, monte de erro, montes de amigos falsos que só leva para a inclinação do mal. Deus vai colocar por terra, vai dar ordem a esses montes e eles vão ser aplanados e você cantará o hino da vitória e ele chegará na casa de Jacó em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou na leitura deste salmo por 7 dias em prol de uma causa específica, eu e outra irmã em nome de Jesus. E Deus já tem dado sinais e maravilhas e vai fazer prodígios e grandes coisas na mente daqueles que necessitam de um refrigério. Porque o pecado, irmãos, ele mata, ele fede, ele é pesado, ele é cansado. A mente de uma pessoa que está no erro, pecando sempre, ela é cansada, ela é fedida, ela é desobediente e ela é misericórdia. Muitas das vezes ela é relativa a um monte impensado. Começa a agir, atirando para todos os lados sem saber uma ordenância certa. O Senhor dos Exércitos hoje pega esta mente, pega essa cabeça, meu Deus, vá purificando, vá limpando, vá arrancando, Senhor. Todos os males, todos os pensamentos, meu Deus, perverso, todos os pensamentos de ignorância, de rispidez, todos os pensamentos, Senhor, de fumo, de bebida. A gente pensa que vícios é só essas coisas, meu Pai, mas tem coisas muito piores por trás, meu Deus. E se o Senhor dos Exércitos não edificar a casa em besteira do mundo, Senhor, a gente se perde. E neste dia, Senhor, nesta segunda-feira, te pedimos que o Senhor ordene as nossas casas físicas, ordene as nossas casas espirituais, para que o nosso dia comece conforme ele tem começado, profetizando que o nosso dia será uma bênção, que nas nossas casas terá filhos libertos. O filho liberta, o Pai já nos libertou, mas nós não podemos ter a mente cativa no problema, a mente cativa na doença, a mente cativa nos assaltos. Não se encha de tanto jornal maus que requer muitas informações, que passa, muitos conteúdos, que isso te preocupa. A gente sabe o que acontece no dia a dia. E muitas das vezes você fica com seus olhos cativos ali nos noticiários de desgraça, de assalto. Isso ali te enche e atrai demônios para dentro da sua casa, até mesmo medo. Nem é com você, graças a Deus, e nem vai ser. A gente sabe que acontece, mas você fica ali preocupado. São coisas de cortar o nosso coração. Então isso aí é um ato de você se encher de coisas que vai te preocupar. Só podemos orar por essas pessoas que estão absolutamente vivendo
de todo jeito, que acha que é o normal, que vai em diversão, em alegria. Eu ontem, quando eu cheguei da igreja, vi nos meus stories uma pessoa que outro tempo me pedia oração, estava firme na igreja, e estava lá no story dela, curtindo a doidiça. Eu digo, misericórdia. Quando eu abri, tinha lá um mesão, gente, cheio. E ela praticamente pelada, dançando com um monte de homens dentro de uma piscina. Eu digo, o diabo tá feliz, ele tá só batendo palma. Ele tá glorificando que um dia serviu ao Deus Todo-Poderoso, agora está fazendo o que ele mais ama. E ainda faz com que a pessoa poste, viu? Querendo dizer, olha aí, na hora de pecar, eu estou junto, mas quando chegar o saldo do pagamento dela, eu estou fora, porque ele é assim. Ele te ajuda a pecar, ele te esconde a errar, e quando você é descoberto, você fica apanhando sozinho. Seja liberto das mentiras de Satanás. Seja liberto das facilidades do inferno que ele te apresenta. Seja liberta das comidas que ele te envia. Pode ser quem for que lhe dê, não coma. Muitos crentes estão morrendo hoje pela boca, irmãos. O inimigo sabe que a pessoa não pode ver um prato de arroz temperado. Ela sente o cheiro de longe, ele diz, ali eu conheço. Ali é só você balançar o prato que ela já está lá. Então vamos vigiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos vigiar com os nossos olhos, que é fé também, é dom de fé. O nosso tato, nossa audição, o nosso paladar, nossa visão, para que nós não caia em cilada. O povo do Egito rodearam muitos anos, 400 anos para poder sair, até que Deus levanta já Moisés, já idoso, e prega a palavra ali, muitas das vezes endurecido, cansado, para mostrar a eles que havia uma porta da libertação, havia a porta da graça. E com muito sacrifício, eles ouvem murmurando e o Senhor faz um milagre do êxito. O Senhor quer fazer milagre hoje. Ele não mudou. Ele ainda opera milagre, prodígios e maravilhas. Mas muitas das vezes é o homem que impede. Ainda quer ensinar o jeito de Deus trabalhar. Olha, Senhor, eu estou te pedindo, liberte minha filha, mas não dê uma tapa nela, senão ela cai. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor liberte o meu esposo, mas o Senhor sabe que ele é fraquinho, né? Se o Senhor tocar na medula, se o Senhor tocar nas perninhas dele, ele vai ficar em casa e não vai te servir. Deixa Deus tratar, filha. Deus sabe como tratar a mim, como tratar você. O tratar de Deus, muitas das vezes para nós dói, muitas das vezes arranca lágrima, mas ele vai fazer com que nós sejamos fortalecidas lá na frente. O crente que não passa pelo deserto para ser como uma palmeira, ele nunca vai edificar a graça de Deus verdadeiramente como ela é. De onde foi que o Senhor arrancou Paulo? E o que Paulo foi transformado pelo poder, pela palavra, pelo amor, pelo evangelho de Cristo. Tornou ele o quê? Um evangelista, em seguida um apóstolo usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus liberte os seus pensamentos pequenos. Que o poder de Deus te liberte desse cansaço mental, espiritual e físico hoje. Que o poder de Deus te liberte desses desejos que passam no seu coração, que não são de Deus, que você pensa, então só enrolando a minha vida, Senhor, eu vou ficar uma velha e não me divirto. Se divirta, minha filha, usando a palavra de Deus, indo para o culto, indo para a vigília, fazendo célula, adorando ao Senhor Jesus Cristo, porque a diversão, minha filha, ela acaba com o mundo, principalmente ela acaba com a nossa intimidade com Cristo. Felicidade só encontramos em Jesus, porque temos liberdade. Liberdade de amar, liberdade de chorar, liberdade de confiar, liberdade de esperar e liberdade de termos um abraço caloroso do nosso Pai. Poderoso Deus, abençoa o teu povo que clama dia e noite pela tua graça e pela tua volta, Senhor. Os aniversariantes do dia, que Deus abençoe você grandemente. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Há pessoas que são libertas somente ouvindo a palavra e tem pessoas que são libertas
com campanhas de orações ou com imposição de mão. Mas o Senhor liberta, liberta, liberta. Você se sente liberto? Coloca amém aqui nos comentários em nome de Jesus. E não esqueça, seja livre pelo sangue de Jesus e leia a Bíblia. Leia, agora leia bem alto, que é para você mesmo entender. Fica na paz do Senhor e vamos nos aleluiando nesse último dia de março. Oh, glória, dia de milagre.